Nosso grupo irá apresentar sobre funções orgânicas. Ela é determinada pela estrutura e funcionamento químicos de seus compostos. São compostos formados de átomos de carbono, sendo um motivo pelo qual é chamada de compostos carbônicos. Hidrocarbonetos ou carbonetos de hidrogênio são compostos orgânicos em grande parte insolúveis. São formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Com isso, a cadeia principal é formada de carbono e átomos de hidrogênio, que se ligam por meio da ligação covalente. Os hidrocarbonetos são muito utilizados em indústrias químicas, sendo essencial na produção de derivados de petróleo, como combustível, polímeros, parafinas, dentre outros. Sua nomenclatura é definida através do prefixo mais o intermediário mais o O, como podemos observar no slide, no qual o prefixo indica o número de carbonos presente na cadeia e o intermediário o tipo de ligação encontrada na cadeia. Álcoois são compostos formados por hidroxilas ligados a átomos de carbono saturados. Os álcoois têm 3 tipos de classificação, assim como o primário, que tem o grupo hidroxila ou oxidrila ligado a um carbono primário, como por exemplo o etanol. Tem o álcool secundário, que tem um grupo hidroxila ligado a um carbono secundário, isto é, um átomo de carbono que está ligado a apenas 2 outros átomos de carbono. E o álcool terciário tem o grupo hidroxila ligado a um carbono terciário. Os principais álcoois são o etanol e o metanol. O etanol, ou álcool etílico, é um tipo de álcool utilizado nas bebidas alcoólicas e nos combustíveis. Ele tende a substituir o lugar da gasolina, isso porque ele é mais econômico e não produz dióxido de enxofre, ou seja, é menos poluente. Os nomes dos álcoois são formados por prefixo, uma palavra intermediária e um sufixo, da seguinte forma. Prefixo indica o número de carbonos, por exemplo, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 octo, 9 non, 10 dec. Intermédio indica o tipo de ligação química, an para ligações simples, dien para duas duplas, in para uma tripla, din para duas triplas e en para uma dupla e uma tripla. E o sufixo, que indica a sua função orgânica, que neste caso é ol, e o sufixo para álcoois. Os ácidos carboxílicos são os compostos que apresentam o grupo carboxila no início ou no fim da molécula. A carboxila é representada por um carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio, e representa a união do grupo carbonila, que é um carbono com dupla ligação a um oxigênio, e da hidroxila, um oxigênio e hidrogênio. Existem 3 tipos ácidos principais carboxílicos, mais conhecidos como ácido metanóico e etanóico. O ácido metanóico, ou ácido fórmico, recebeu essa denominação por ser extraído pela primeira vez da destilação de formigas. O ácido é injetado pelas formigas vermelhas e causam coceira e inchaço no local picado. O ácido etanóico, ou ácido acético, é o principal componente do vinagre. É um líquido incolor, de cheiro forte e sabor azedo. Além do uso alimentar, o ácido acético também é usado nas indústrias para a produção de substâncias que compõem tintas, solventes e corantes. A nomenclatura inicialmente deve-se escrever o prefixo considerando o número de carbonos da cadeia. Após isso, é preciso verificar as ligações existentes e dar a denominação correta a elas. Por fim, adiciona-se o termo óico. As insaturações e ramificações da cadeia devem ser numeradas. A numeração sempre inicia a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, no caso, o grupo carboxila. Cetonas são compostos orgânicos que pertencem ao grupo de funções oxigenadas. Na sua composição consta carbono numa ligação dupla com oxigênio, que recebe o nome de carbonila. Tal como os aldeídos, as cetonas apresentam carbonila, C-O, mas o carbono da carbonila das cetonas é secundário, ou seja, é preciso que entre essa ligação dupla haja um carbono de cada lado. Quando a carbonila não está no meio da molécula, mas nas suas pontas, é um aldeído.
A nomenclatura das funções orgânicas obedece à IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, em português. Na formação do nome das cetonas é utilizado prefixo, que indica o número de carbonos, intermédio, que indica o tipo de ligação carbônica, sufixo "ona", que indica a função orgânica das cetonas. Éteres são compostos orgânicos, ou seja, são formados de átomos de carbono. Eles pertencem à função oxigenada e possuem oxigênio entre os átomos de carbono. Apresentam como propriedades físicas o fato de serem encontrados nos estados líquido, sólido ou gasoso. São muito inflamáveis e possuem cheiro muito intenso. Os éteres podem ser simétricos ou assimétricos. Os simétricos são ligados ao oxigênio por dois radicais idênticos, enquanto os assimétricos são ligados por dois radicais diferentes. O éter do grupo funcional dos éteres tem a capacidade de dissolver substâncias. Assim, é utilizado em laboratórios como um solvente na extração de gorduras e também para dissolver grafos de tintas. O éter dietílico é conhecido pela maioria das pessoas. Agindo como um anestésico, ele deixou de ser utilizado por motivos de segurança. Isso porque ele é tóxico e altamente inflamável. A nomenclatura dos éteres se dá pela seguinte forma. O primeiro passo é indicar o número de átomos de carbono através do prefixo met, et, prop, put, pent, ex, hept, oct, non, dec. Em seguida, temos de que identificar o oxigênio entre os carbonos e dividir o éter pelo lado que tem menos e mais carbonos ao lado do oxigênio. No lado do oxigênio que tem menos carbono, ou seja, cuja cadeia é menor, o sufixo é oxi. Enquanto isso, no lado da cadeia maior, o sufixo é ano.